Seção 2. O resgate de Sildar. E o começo do pesadelo. Você entraria, mesmo sabendo que talvez não exista saída? Porque foi exatamente isso que Durgan Rocha Alta fez. Depois de uma noite onde ninguém realmente dormiu, o grupo seguiu em frente. O rastro não havia desaparecido, pelo contrário. Ele estava mais claro, mais recente, mais violento. O cheiro veio primeiro. Ferro. Sangue. E então, o som. Água correndo, constante, como se a própria terra estivesse tentando limpar algo que não deveria estar ali. Durgan parou. Seu olhar endureceu. E sem precisar dizer uma palavra, todos entenderam. Eles estavam perto. Muito perto. E foi então que viram o cavalo. Ou o que restava dele. Espalhado pelo chão, dilacerado de uma forma que não deixava dúvidas, aquilo não era apenas um ataque, era um aviso. Durgan se aproximou lentamente, observando cada detalhe. Não havia pressa em seus movimentos, apenas cálculo. Ele já tinha visto aquilo antes. Não aquele cenário exato, mas aquele tipo de mensagem. Alguém queria que eles vissem. Queria que eles entendessem. E mesmo assim, ele seguiu. Porque algumas verdades só existem depois do perigo. A trilha levava direto para a escuridão. Uma caverna. Úmida. Silenciosa. Errada. E antes mesmo de cruzarem completamente a entrada, o mundo explodiu novamente em violência. Goblins. Escondidos. Esperando. Prontos. As flechas vieram primeiro. Sempre vem. Mas dessa vez, Durgan já estava preparado. Ele avançou antes mesmo do segundo disparo. A diferença entre viver e morrer, às vezes, é um único passo à frente. O combate foi rápido, brutal e caro. Quando terminou, ninguém comemorou, porque todos sabiam, aquilo era só a porta de entrada, e o que vinha depois seria pior. Muito pior. Eles entraram, e a escuridão engoliu tudo. Lá dentro o ar era pesado. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior. O som da água ecoava pelas paredes, distorcido, quase como um sussurro. E então, os olhos, brilhando no escuro. Lobos, acorrentados, famintos, mas ainda assim controlados. Durgan percebeu na hora. Aquilo não era natural. Nada ali era. O ataque veio como uma explosão, sem aviso, sem hesitação. E diferente dos goblins, os lobos não lutavam com estratégia. Eles lutavam para matar. A distância desapareceu, o espaço desapareceu, e por alguns segundos, tudo o que existia era sobrevivência. Durgan sentiu o peso de cada golpe, cada erro, cada respiração. Mas ele não recuou. Ele nunca recua. E quando o último lobo caiu, o silêncio voltou. Mas não trouxe alívio. Trouxe certeza. Eles estavam sendo testados. E alguém estava assistindo. Mesmo exaustos, seguiram em frente. Porque parar ali era morrer depois. As passagens se abriram em múltiplos caminhos, níveis, sombras. E o grupo fez o que precisava ser feito. Se dividiram. Arriscado, perigoso, necessário. Em uma das rotas, um goblin corria, desesperado, pronto para alertar os outros, mas não conseguiu. Caiu antes, sem som, sem aviso. E por um breve momento, o grupo ganhou algo raro naquele lugar. Silêncio. Mas não durou. A subida para os níveis superiores foi um teste pior que qualquer batalha. O corpo já não respondia como antes. Os braços pesavam, as pernas falhavam. Mas Durgan continuava, sempre à frente, sempre puxando todos mesmo quando ninguém mais tinha forças. E então chegaram. O segundo nível. E com ele, mais inimigos, mais sangue, mais risco. Foi uma luta desesperada. Daquelas onde cada segundo parece o último,
onde cada golpe pode ser o erro final. Mas eles venceram. Por pouco. Sempre por pouco. E foi ali, entre caixas roubadas, restos de saque e sinais claros de organização, que Durgan entendeu. Aquilo não era um bando. Era um sistema. Alguém comandava. Alguém pensava. Alguém estava por trás de tudo. E isso mudava tudo. Mas o pior ainda estava por vir. A ponte. Instável. Perigosa. E do outro lado, a resposta. Ou pelo menos parte dela. Durgan atravessou sem hesitar, porque hesitar ali era cair. E quando seus pés tocaram o outro lado, a luta começou de novo. Mais inimigos, mais caos, mais sangue. Mas dessa vez havia algo diferente. Um objetivo, uma razão, uma jaula. E dentro dela, um homem, ferido, fraco, mas vivo. Dagnis foi a primeira a reconhecer, e naquele instante tudo fez sentido. Sildar, o cavaleiro, o único que poderia explicar o que aconteceu com Gundren. Durgan se aproximou lentamente, se ajoelhou diante da jaula e por um momento apenas observou, não como um guerreiro, mas como alguém que finalmente encontrou uma peça do quebra-cabeça. Eles haviam sobrevivido, haviam vencido, haviam resgatado alguém importante. Mas Durgan sabia, aquilo não era vitória, era só o começo, porque Gungan ainda não estava ali, e o vulto ainda não se havia mostrado. Agora, dentro daquela caverna silenciosa, restava apenas o som da água e a respiração pesada de quem estava à beira do colapso. Eles estavam quebrados, exaustos, no limite, mas ainda vivos, e isso era tudo que eles tinham, por enquanto, porque lá fora o mundo ainda se movia, e em algum lugar alguém sabia que eles chegaram até ali, e talvez já estivesse se preparando para o próximo movimento. Porque quando Durgan Rocha Alta finalmente saiu daquela caverna, ele não estava mais seguindo rastros, ele estava sendo guiado direto para algo que nunca deveria ter sido encontrado. E dessa vez, não era só Gundren que estava em jogo. Era algo muito maior, muito mais perigoso e muito mais próximo do que eles imaginavam. Se você chegou até aqui, você já sabe. Isso não foi só uma missão. Foi o começo de algo muito maior. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque no próximo episódio eles entram no bosque. E é lá que a verdadeira história começa. Shadows on the oak rail, my boots by the hearthstone, cool from the mountain snow. I taste the road dust and think of the rivers below that carve the halls I know. Rocha Alta, old stone singing under every careful stride. Every echo keeps me breathing when the years slip out of sight. Rocha Alta, my heart's anchor, carved in granite, veined in light. I am smaller than your pillars, but I carry you tonight. We carved our names where the roof meets the ridgeline. My father's laugh still rattles in the long mines. The smell of iron, bread and wet wool in the springtime. I close my eyes and all the ages feel like one time. Rocha Alta, old stone singing under every careful stride.
Every echo keeps me breathing when the years slip out of sight. Rochalta, my heart's anchor, carved in granite, veined in light. I am smaller than your pillars, but I carry you tonight. Quiet days between the quests and quarrels, just tea on the terrace, watching smoke climb the gorge. We said there's time as the candles shortened. Never thought the soft things would be what I'd march for. Rochalta, old stone singing under every careful stride. Every echo keeps me breathing when the years slip out of sight. Rochalta, my heart's anchor, carved in granite, veined in light. If I never see your gateways, I will hum your halls to light.